Oi, eu sou a Mari, tudo bem? Vamos falar sobre os três Es da gestação? Mari, como assim 3 Es da gestação? Calma, você vai entender. Mas antes, vamos falar sobre o pré-natal e a importância do pré-natal. O que envolve o pré-natal? Bom, gente, o meu entendimento, tá? Como mulher, como professora que estudou um pouquinho sobre isso, não sou médica, não sou ninguém da área da saúde, que seria o ideal para explicar o que é o pré-natal, né? Mas para quem não tem noção nenhuma, saber que o pré-natal é o acompanhamento da gestante e do bebê com exames, vacinas e eventualmente alguma medicação já é alguma informação, já é alguma coisa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? O quanto importante é a gente fazer o pré-natal, a gente ter um bom acompanhamento com um médico que a gente confie, né? Que a gente tenha uma certa afinidade, porque é ele que vai acompanhar a gente durante toda a gestação, durante o parto e depois, né, o acompanhamento. Tem acompanhamento pós-parto também de ginecologista, obstetra. Então, o que é os exames, tá? Eu fiz exame de sangue e fiz exame de urina. Exame de sangue eu fiz antes de engravidar. Por que antes de engravidar? Pra gente saber se a saúde da gente tá ok. Porque se a gente não tiver, a gente tem que tratar algum possível probleminha antes de engravidar. Porque depois de engravidar é complicado, não é toda a medicação que a gente pode usar. E mesmo assim, eu acho que não é totalmente seguro. Remédio pra gente, às vezes, por mais simples, por menor que seja, tem algum efeito colateral. E a gente tem que lembrar que tem uma vidinha dentro da gente. Isso é muito louco, gente. É outra coisa que eu quero bater um papo com vocês. Porque se a gente parar que a gente... Pensa, a gente concebe uma vida dentro da gente. Não é demais? É fantástico, é fora de sério. Mas então vamos dar continuidade ao assunto, né? Bom, dentro dos Es também tem o E de exame, né, gente? Então a gente faz exames antes para saber se tá tudo ok e a gente faz exames no decorrer da gestação para assegurar que continua tudo bem. Às vezes é necessário fazer esse acompanhamento por algum probleminha que eventualmente aconteça. E probleminhas de que ordem? Normalmente de sangue, tá? De sangue, que consta no sangue, né? Como açúcar, como anemia, entre outros que pode vir a ter, eu nem sei, tá? Tô citando assim, mais ou menos. Então a gente tem... e os exames a gente repete nas proximidades do parto. Eu não consegui, né? Porque, bom, vamos dar continuidade a esse assunto, depois eu entro no outro assunto. É uma coisa de cada vez. Meu marido sempre diz que é horrível editar os meus vídeos, porque eu começo numa ponta, não termino, vou indo para outro assunto e depois eu volto. Então, hoje eu vou tentar focar, tá? Tentar focar. Então, através dos exames, nós podemos evitar coisas como anemia e a diabetes gestacional, por exemplo. Pra mim, foi extremamente importante essa questão, tá? E já entro no assunto. Também no exame de sangue a gente verifica a questão de sífilis, toxoplasmose, e aí tem o hemograma que vem todo o detalhamento de plaquetas, enfim, gente, como eu disse, eu não sou da área da saúde, eu não sei explicar, mas tem toda uma contagem dos elementos do sangue que tem que estar ok. E aí, se não tá ok, a gente tem que trabalhar para estar, né?
Bom, por que que pra mim, pro João Pedro, foi importante esse acompanhamento? Porque, como eu já relatei lá em outros vídeos, onde eu conto sobre o meu processo para engravidar, eu fiquei com o meu açúcar um pouquinho no limite, assim, um pouco preocupante, a meu ver, tá? E aí, o acompanhamento com o exame é muito importante para a gente saber se a dieta que a gente está adotando está surtindo efeito, está sendo eficaz ou não. E o que a gente precisa fazer, né? Então, a minha foi eficaz, foi legal, mudou muito, né? O meu corpo. Foram hábitos que eu adquiri, hábitos muito importantes que todos nós devemos ter. Um deles está aqui, porque eu fico com a garganta seca. Espera só um pouquinho. Obrigada. E a gente não pode esquecer, durante a gestação, a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água. Por que no mínimo? Porque uma pessoa ao seu estado natural, qualquer um, deve já tomar 2 litros de água. A gestante e as lactantes, as mães que estão amamentando, devem tomar no mínimo, ou seja, o correto seria tomar muito mais, tá? E eu estou tentando lembrar da minha amiguinha aqui, porque às vezes eu esqueço dela. Tá, então nós já conversamos sobre a questão do exame de sangue, né, gente? Agora eu vou falar de um outro E, que são as ecografias. Como foi a minha primeira ecografia? Bom, eu quero lembrar vocês que a primeira ecografia eu fiz no dia 26 de outubro, se não me engano. E o exame de sangue que comprovava, beta-HCG, que comprovava que atestava que eu estava grávida esperando meu João Pedro, eu recebi no dia 18. Então teve uma semana para eu esperar para escutar o coraçãozinho do meu bebê. Ah, mas já sabia que estava grávida. Não, nesse tempo eu escutei o relato de uma menina próxima a mim que ela disse que ela chegou a ter um positivo, né? Ela estava tentando engravidar e ela chegou a ter um positivo. O exame de sangue acusou um positivo. Quando ela foi fazer a ecografia para ver então a primeira imagem do seu bebê, que é uma coisa muito engraçada, gente. A primeira imagem do bebê é uma bolinha, uma coisinha assim, né? Minúscula, que a gente mal vê se não fosse o médico tá dizendo, ó, tá vendo? Aquilo ali é teu bebê. Arrisca você nem identificar. Ah, e a primeira ecografia é transvaginal, tá, gente? Então, a gente tem que estar com a bexiga um pouquinho cheia, tá? Não é assim, tomar água a ponto de não aguentar pra fazer xixi. É tomar água num ponto que tu sente o líquido em ti, assim, sabe? Como é que eu vou te explicar? É um pouquinho, assim, não é muita coisa. O suficiente pra ir no banheiro. Isso aí. O suficiente pra poder fazer xixi. Essa é a quantidade de água que você tem que ter. Que aí, ele tenta fazer a ecografia abdominal, né? Assim, na barriga, por cima da barriga, assim. Mas as minhas, ele tentou, mas não conseguiu, era muito novinho, muito pequenininho, teve que ser transvaginal. Aí a gente faz xixi, volta e faz a eco. Engraçado tá detalhando esse tipo de coisa aqui num vídeo, mas vamos lá, é informação. Bom, então, a primeira ecografia é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisinha desse tabuico assim, não define muito bem, se assemelha um grãozinho de feijão, mas bate o coraçãozinho, gente, num ritmo, aquela coisinha desse tamanho, que é fantástico. É aí onde entra as pessoas dizendo que gerar uma vida é mágico, porque é sensacional mesmo. E pensar que uma coisinha daquele tamanho tem um coraçãozinho ali. Lindo, 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 lindo. Ah, além do exame de sangue, ainda tem o exame de urina, tá? Eu não
sei explicar direito isso, mas é questão de infecção urinária, alguma coisa do trato urinário ali que tem que estar ok também, né? Afinal, tá tudo muito perto. E aí, mesmo que não esteja perto, tem aquela questão de alguma coisa vir a cair na corrente sanguínea e tal. Eu acredito que é nessa linha de raciocínio, tá? Eu fiz 8 ecografias ao total. Não sei, eu acredito que tenha mais, ainda mais pro fim, assim, mas eu não tenho certeza. Porque como a minha última ecografia foi com 35 semanas e o João Pedro nasceu de 35 semanas, eu não tenho total certeza. Mas eu acredito que sim, porque o médico que fez a eco disse pra mim, então tá, se a gente não se vê mais, uma boa hora pra você. E eu ainda disse pra ele, como assim? Claro que a gente vai se ver de novo. Mas vai, o assunto que eu detalhe mais à frente. Vamos lembrar de focar, né? Focar. Tá, a expectativa. Aí entra o terceiro E. Então nós temos o de exame, de ecografia e agora o E, que é uma dupla. São expectativas e emoções. Cada ecografia traz uma emoção, uma expectativa diferente, gente. Eu ficava numa ansiedade quando era semana de ecografia, porque assim, na verdade, eu já saía de dentro do consultório com ansiedade, porque terminava a ecografia que tinha terminado o meu momento com o meu bebê ali, de ver o meu bebê, eu já tava pensando que a próxima era só daqui, sabe? E aí, quando chegava a proximidade da ecografia, então eu ficava pensando, eu vou ver ele de novo, vou escutar ele de novo, como é que será que tá agora? Porque eu acompanhava a evolução do bebê através de aplicativos e sites ali e tal. Mas, e aí, comparava, pensava, né, ali lia, que tá do tamanho disso, que tá do tamanho daquilo e tal. Tem vários, tá, gente? Eu não vou citar aqui o que eu usava, mas tem vários, em qualquer lugar que a gente pesquisar na internet, traz. E aí, agora nessa fase já dá pra ver o rostinho, já dá pra ver não sei o que, e aí tu fica tentando imaginar, e quando chega o dia da ecografia, tu pensa, agora eu vou ver tudo aquilo que eu iria. É sensacional. Bom, então, a primeira ecografia eu fiz no dia 26 de outubro, e aí eu já tava com 5 semanas e 6 dias de gestação. Era sempre assim no limite, quase trocando, então eu tava com quase 6 semanas já, tá? E aí, levou uma semana... que eu tava contando. Gente, o Maico me mata. Tá, mas peraí, em breve. Da questão da ecografia. Aí a menina que contou pra mim, falou sobre a experiência dela. Ela disse que tinha dado ok, o exame, tudo certo. Quando ela foi fazer a ecografia pra ver, então, o bebê, não existia um embrião. Tinha só o saco gestacional e não tinha um embrião, não tinha nada, ele estava vazio, então foi um falso positivo. E aí, quando ela me falou aquilo e eu não tinha feito eco ainda, estava recente, gente, eu fiquei com o coração apertadinho, assim, por isso ela não me falou por mal, ela quis me poupar daqui a pouco de uma eventual, de uma possível frustração. Ela quis que eu ficasse calma, até porque eu contei que eu tinha feito tratamento e tal, né, que eu não criasse muitas expectativas e emoções, porque o choque é grande. Mas, gente, a gente fica tão apreensivo quando a gente escuta essas coisas. Por mais que a gente saiba que é pra ajudar e a outra pessoa diga pra nos ajudar, dá uma aflição. E eu sei que ela não fez por mal, Deus o livre. Mas, a gente tem que... É muito complicado. Tem coisas que a gente tem que falar assim, sabe? E ela falou com muito jeito, assim. Mas, que medo. Bom, então eu fui pra primeira ecografia assim, né, gente? Meu Deus do céu. Senhor, me ajuda. Mas Deus é bom, Deus é Pai. E tava lá ele dizendo pra mim: oi, mamãe, eu tô aqui com meu coraçãozinho batendo forte por vocês. Depois que a gente tem filho, a gente fica mais emotiva do que já era. E olha que eu sempre fui, né?
Passou. Passou. Então, as 2 primeiras ecografias foram transvaginal, tá? Que aí ele tenta, então, primeiro com a bexiga meio cheinha ali, como eu contei pra vocês, e aí parte pra próxima, né? Já que não deu, vamos lá. E aí, essa primeira, a data provável do parto, porque, gente, as primeiras vezes, pelo menos, a data do parto não tem como, tá? É tudo muito recente. Então, a data provável caía no dia 22 de junho. Aí começou a loteria. Ha! Por que começou a loteria? Porque 22 de junho é o aniversário de uma das avós, a avó paterna. E imagina se essa pessoa não ficou... vai nascer no meu dia, no meu aniversário. Jesus. Bom, eu vou contando pra vocês. Espere um pouquinho que tem mais, tá? Guarda essa data, guarda a questão, primeira data possível de parto, tá? E nesse começo, gente, a gente tá muito emocionado, a gente tá muito feliz, muito alegre. Mas ao mesmo tempo é uma coisa engraçada, porque tu só sabe que está de fato grávida quando vai na ecografia ou quando sente algumas coisinhas assim que tu não sabe explicar, não tem como. Eu lembro que eu tinha uma dorzinha assim, não era dorzinha, era um desconfortozinho assim no cantinho, assim, na ponta da barriga, assim, de vez em quando dava assim. E aí tinha um outro negocinho que dava também. E eu só descobri o que era quando as minhas colegas começaram a conversar e contar como foi a gestação delas, não sei o que. Uma delas disse: ah, o meu bebê começou a se mexer, mas eu não sabia ao certo, era a primeira gestação, eu não entendia bem, não tinha noção de como é que era, eu achei que eu tava com gases preso, né? A outra disse: gente, eu achava que era fome, eu sentia ele se mexer, mas eu achei que era fome. E aí eu fui ouvindo e pensei: tá, então essa dorzinha, essa pontadinha que dá de vez em quando, é ele se mexendo já, porque era muito sutil. E não é sempre assim não, tá? Eu vou contando aqui pra vocês, eu vou contar pra vocês. E aí, é uma coisa assim, aí a barriga começa a crescer, mas é uma barriga, assim, uma barriguinha esquisitinha, né? Aquela barriga de grávida, sabe? Uma barriga meio sem graça, assim, meio timidazinha. Mas é maravilhosa essa evolução. E aí devagarinho as roupas já vão deixando de servir, já vão ficando meio justinha, aí já vai ficando a barriguinha mais à mostra. Vai. Eu vou contar assim, meio resumidamente, né, porque já passou. E aí é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito um diário de gravidez assim, gravado como eu estou gravando agora. Nossa, ia ser sensacional. Eu recomendo. Se você... Não precisa ser pra publicar não, tá, gente? Não precisa colocar em lugar nenhum. Mas gravem do jeitinho de vocês, pra vocês terem de recordação pra vocês. Até se daqui a pouco vocês forem ter uma segunda gestação, acontece, eu já ouvi, tá? Próximo de mim eu já ouvi: ah, eu não lembro de ter sentido isso na primeira gestação. Porque diz a lenda que mulher grávida e mãe fica desmemoriada. Gente, eu não sei se realmente acontece uma espécie de amnésia ali, um desmemoriamento, mas que é difícil guardar tanta informação, isso é. Bom, então eu já falei algumas coisas aqui pra vocês, né? A segunda eco foi em novembro, tá? Então foi quase um mês depois. Mais ou menos. Eu já estava com 9 semanas e 6 dias, quase fechando, tá? E aí veio a segunda data provável de parto. Lembra que eu comentei antes pra vocês da primeira data provável? Pois é, agora veio a segunda data provável. E aí foi loteria de novo, sabe por quê? Porque saiu do dia 22 de junho. Porque muda, isso às vezes muda. E aí, a data provável ficou para o dia 19 de junho. Gente, dia 19 de junho é aniversário de um dos padrinhos. Tá todo em casa. E aí começou a loteria. Não, porque não vai nascer no dia 19, vai ser nascer no dia 22, que é meio dia. Não vai ser no dia 22, que é no meio dia. E aí surgiu uma outra data, dia 12 de junho, porque dia 12 de junho é aniversário de uma madrinha minha
e da minha avó que é falecida. Pensa, junho cheinho de datas. Foi uma loucura, a gente se divertiu muito com isso, muito mesmo. Mas vamos lá, 34 dias depois já se vê tudo mais definidinho, gente. Lembra que eu falei que era uma coisinha assim de nada? Pois é, 34 dias depois a gente já vê corpinho, a gente já vê bracinho, a cabecinha formadinha e o coraçãozinho tá como? Tum, 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 cada vez mais forte, cada vez mais emocionante de se ver, porque cada vez a gente vê uma partezinha diferente, com mais clareza, com mais nitidez. É sensacional, sensacional. A terceira eco foi no dia 13 de dezembro, 13 semanas e um dia de gestação. Eu vou tentar contar assim pra vocês, tá? De 3 em 3, pra gente... né? Tá, peraí. Eu tenho que me concentrar. E aí, nessa terceira, a gente tá fazendo o encerramento do primeiro trimestre de gestação. E aí as coisas já estão diferentes, né? Já estão... Já tem mais barriguinha, a gente aqui já começa a ter, já existe uma probabilidade de sexo. Por que probabilidade? Porque não é certo. Gente do céu, eu ouvi cada história sobre gente que pegou a probabilidade e fez todo enxoval naquelas cores azul, rosa e depois deu ruim. Na hora do parto, descobriram que não era o sexo indicado na probabilidade. Tenso, muito tenso. Mas, por que que eu falei que a gente encerra o primeiro trimestre e as coisas ficam diferentes? Aqui a gente respira. Você nunca ouviu falar das mães, das gestantes que queriam esperar até 3 meses para poder contar para todo mundo? É porque aqui é um período muito delicado. Tem muita chance de acontecer muita coisa, as coisas não estão bem seguras, bem fixas, sabe? Você me entende? Então, a gente fica mais de boa. Tanto que eu tive relatos, assim, casos próximos de mim, que essas primeiras semanas foram bem complicadas mesmo, gente. Muito arriscada, muito tensa. Ai, nossa senhora, que a gente fica assim, com o coraçãozinho na mão, tá? Mas aí a gente encerra, então, com 13 semanas, o primeiro trimestre de gestação. E aí, o segundo trimestre vai da 14ª à 26ª semana, que a gente vai conversando mais adiante, tá? E aí, a gente já começa a pensar mais no futuro, mais adiante. O que a gente vai fazer? O que a gente já pode ir comprando? O que a gente pode ir arrumando? Se bem que aí eu já tinha muita coisa comprada e arrumada, mas, né? E se vai fazer chá de fralda, chá de bebê, se vai fazer chá de revelação de sexo. Lembrei disso. E aí aqui já tem uma barriguinha, as coisas já estão mais concretas, as pessoas de longe já vê que você não está mais sozinha. E aí as pessoas já veem, né? Aquela loucura. Ai, a gente já vê as perninhas, o formato do rostinho. E aí toda vez que eu chegava no consultório do médico que fazia eco, eu olhava pra ele e dizia: será que a gente consegue uma fotinho 3D? Era toda vez. Mas não é logo assim que a gente consegue uma fotinha 3D. Até porque depende da boa vontade do serzinho. Que eles já têm vontade. Tem mães que não conseguiram a gestação toda. Eu consegui uma assim. Se der, eu coloco aqui também pra vocês verem. Assim. E ele aparecia assim, com a mãozinha meio no rostinho. Ele nunca gostou de aparecer muito. Agora que ele gosta de aparecer nas fotos, aparecer no vídeo, mas antes não era muito fã, não. Quando ele tava fazendo alguma coisa, assim, já desde da barriga, ele dava uma escondidinha.
E eu queria foto 3D, eu queria muita foto 3D porque eu queria botar nos convites, eu queria revelar, eu queria botar depois no álbum, sabe essas coisas? Pois é, não queria muita expectativa não, tá? Bom, então não foi assim, 100% não foi, mas alguma coisa deu, tá? E aí, vamos ou não vamos fazer o chá de revelação de sexo? Eu quero tudo que tem direito e nós vamos fazer, nós fizemos e aí eu conto pra vocês mais sobre isso no próximo vídeo, onde eu vou falar do segundo trimestre, tá? Tá bom? Até lá, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, estejam gostando da história, da nossa história. Avaliem o vídeo, compartilhem e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Então era isso que nós tínhamos hoje e uma boa semana pra vocês, sucesso e até!